Olá, olá. No último vídeo eu menti. Ao invés de a gente começar a fazer as análises das tabelas verdades com aquele exercício de sistema do carro que o professor passou, eu decidi começar com essas duas tabelas aqui. Essas duas tabelas vão nos dar duas portas lógicas que tem, né, uma simbologia própria, tem uma esquemática própria, que são muito utilizadas. E então o que a gente vai fazer aqui é encontrar a expressão booleana dessas duas tabelas. Só que por elas já serem uma porta lógica por si só, a gente não vai ter a parte de simplificar. Teremos apenas a parte de encontrar a expressão lógica, a expressão booleana das tabelas. Vamos começar então pela tabela 1. Beleza. Todas as vezes que a gente for fazer um projeto, né, que for começar a fazer um sistema que dá para resolver o problema dele apenas com uma tabela lógica, né, com uma tabela de verdade, a gente vai primeiramente construir a tabela. Fazermos que nem eu falei, colocarmos todas as possibilidades que temos e os resultados que cada possibilidade vai nos dar. E como é que a gente faz a análise agora? Primeiramente, a gente vai reconheçam A e B aqui são entradas e esse R aqui é a nossa saída. A gente poderia, acho que eu escrevi saída certo. A gente poderia ter outras N saídas aqui. R, um S, um T, um Q e um vai lá cacetada. Só que cada saída vai ter uma expressão booleana em relação às entradas. Então, se eu tivesse RS de saída, eu teria que fazer eu teria uma expressão booleana para R e uma expressão booleana para S. Aqui eu tenho apenas de R, então vamos começar com R. Vamos lá. R é igual. A gente vai analisar da seguinte forma. A gente vai pegar todas as linhas em que R deu positivo, deu 1. Então, no caso, essa segunda linha e essa terceira aqui. Pegando essas linhas que a gente tem em 1 aqui, eu quero que vocês analisem. Se a gente está fazendo essa análise para a direita aqui, ó, a gente está falando então que A tem que ser igual a 0 e B tem que ser igual a 1. Então a gente já tem uma possibilidade para fazer o nosso R igual a 1 aqui, ó, que é A e B. No de baixo a gente faz a mesma análise. Nessa linha R só está ligado porque temos A igual a 1 e B igual a 0. Quando a gente quer adicionar outra possibilidade, a gente escreve um ou seja, essa situação aqui tem que dar verdadeiro, ou essa situação aqui tem que dar o verdadeiro para a nossa equação dar R igual a 1, que é o que a gente quer. A gente quer R igual a 1. Tá, a gente tem então as nossas duas situações, né, que A e B participam aqui, só que como que eu vou garantir que essa situação e essa situação vai dar 1 quando a gente botar esses sinais aqui, né, em relação a B e a A? Eu quero que vocês, para cada operação AND que vocês façam, vocês têm que barrar sinais de acordo com os sinais, de acordo com o valor do sinal da linha que você está analisando. Para ficar mais fácil. Temos aqui a linha 2 e a linha 3. Isso aqui, ó, é a análise que a gente fez da linha 2 e essa é a análise que a gente fez da linha 3. Ou a 2 que nos dá o positivo, ou a 3 que nos dá o positivo. Agora isso aqui, ó, é a parte de como funciona a porta lógica de AND. Para a gente ter uma resposta positiva desse A e B, a gente tem numa porta AND, temos que ter 1 e 1.
que isso aqui vai nos resultar 1. Notem que, na situação 2, o A é igual a 0 e o B é igual a 1. Então, se colocarmos aqui, né, vou botar embaixo aqui, 0 e 1, isso aqui vai dar 0. Né, a porta lógica nos retorna 0. Então, isso aqui não está correto. A gente quer que dessas várias, uma dessas duas aqui tem que dar 1, porque lembrando, quando temos 1 ou 1, é sempre 1. Se temos 1 ou 0, a gente tem 1 também. Então a gente quer que qualquer dessas expressões aqui, né, desses elementos da expressão, dê 1. Como que a gente faz A e B dar 1 nessa segunda situação aqui, sendo que o A é igual a 0? A gente utiliza que 0 barrado é igual a 1. Então nesse primeiro elemento da expressão que a gente está determinando pela segunda linha, a gente vai barrar o A. O da terceira, notem, o A aqui é igual a 1, então não precisa alterar. O A, né? O A vai ser 1 nessa situação. Então A e temos que deixar o B de uma maneira que isso aqui retorne 1, para que isso aqui seja 1 nessa situação aqui, ó. Nessa situação em que o A é igual a 1 e o B é igual a 0. Para essa situação aqui dar certo, a gente tem que barrar o B. Uma maneira mais fácil de analisar isso aqui é todos os sinais que tiver 0 você barra. Todos os sinais que tiver com 1, você deixa ele quietinho. Então aqui, ó, essa aqui é a segunda linha que a gente está analisando. O A é 0, barramos. O B é 1, não barramos. Passamos para outra linha. Então, né, a gente faz esse OU aqui. Aí a gente faz, na terceira situação, o A é igual a 1, beleza, deixa ele quieto. Na terceira situação, o B é igual a 0, então a gente barra B. E isso aqui, ó, já é a nossa equação, já é a nossa expressão booleana correta. A gente poderia já construir isso aqui, né, a esquemática disso aqui, e vai nos dar o resultado, exatamente esses resultados aqui da tabela verdade. Só que essa combinação aqui, ela é bastante utilizada, e ela tem um nome e uma esquemática própria. Essa aqui é o que a gente chama de XOR. Ela tem esse símbolo na expressão booleana. E XOR vem da palavra exclusive. Então aqui exclusive or, ou do nosso português, né? Ou exclusivo. O que isso significa? Essa tabela aqui, eu vou até abrir o slide aqui que já tem ela corretinha. Aqui, ó. Aqui embaixo temos o nosso ou exclusivo. Então aqui, essa tabela que a gente estava analisando agora há pouco, então ela é a tabela verdade de um XOR, de um ou exclusivo. Ela tem essa representação booleana, como eu disse, e essa aqui, ó, é a representação da esquemática dela, como ela aparece pra gente, como a gente diagrama ela no nosso circuito. Qual que é a utilidade do XOR? A primeira coisa que você pode ver é que ele retorna 0 pra gente quando os sinais... Perdão. Ele retorna 1 pra gente quando os sinais estão diferentes. Então, se aqui, ó, nesse caso aqui são dois sinais. Se A é diferente de B, então aqui, ó, né, A é diferente de B. Então, ele tá dando 1 pra gente. Caso for igual, vai nos dar 0. Isso aqui é a primeira porta lógica que a gente tem bastante, que a gente utiliza bastante. Vamos para a nossa segunda tabela. Essa tabela também vai nos dar uma outra porta lógica bastante utilizada. E a única coisa que a gente vai ter, né, o nosso trabalho aqui vai ser achar a expressão booleana dessa tabela verdade. Ó, uma maneira fácil de dar uma lembrada na análise que eu fiz em relação às operações e ou é assim. Quando você estiver analisando, né, linha por linha aqui, né,
quando você passa de uma linha, você vai adicionar uma operação OR, né? Um OU. Quando você está lendo, né, a situação, você está fazendo uma operação AND, a operação E. Essa é uma maneira que eu uso aqui para dar uma lembrada de como faz isso. Então vamos primeiramente reconhecer A e B aqui são as nossas entradas, entrada com M, da hora, e temos S, que é a nossa saída. Beleza, então vamos analisar S, né? É a nossa única saída. Vamos fazer a nossa análise de S. Então S, aonde S é igual a 1. S é igual a 1 na primeira linha aqui, deixa eu fazer desse lado, na primeira linha e na última linha. Vamos então de novo ver quais sinais que fazem parte dessas linhas, né? Então temos A e B. Então, ó, lembrando, eu tô fazendo análise da direita aqui, ó. Então é A e B. Então essa é a primeira, A e B. Eu passo de outra linha, ou, e aqui também A e B. Beleza, belezinha. Temos os nossos sinais que fazem parte, né? Temos a situação da primeira linha e a situação da quarta linha. Talvez eu não tenha deixado claro antes, mas a gente quer que essas situações deem 1 porque estamos analisando todas as situações em que S é igual a 1. É mais fácil até você substituir esse S por 1, para você firmar na cabeça que o que você quer é que, independente da situação, né, independente dos valores que eu colocar aqui, nessas duas situações no caso, né, não nessas duas aqui do meio, mas nessas duas situações, independente se eu colocar o valor da primeira ou da última, é para dar 1. Só para dar uma firmada na cabeça. Mas por enquanto vamos continuar aqui, ó, S. Fazendo de novo aquela análise, queremos que este lado aqui, né, esse primeiro elemento dê 1, ou esse primeiro elemento dê 1. Vamos analisar esse primeiro elemento. Esse elemento aqui, ele está nessa situação em que o A é igual a 0 e o B também é igual a 0. Numa operação AND, numa operação E, 0 e 0 nos dá 0. Então a gente não tem a resposta que a gente quer. A gente quer que isso aqui dê 1. Então a gente vai precisar barrar os dois. Porque, né, 0 barrado e 0 barrado é igual a 1 é 1 e 1 é 1 é igual a 1. Do outro lado, né, nesse elemento aqui agora, né, a nossa última linha, né, o elemento da última linha, notem que os dois já estão com 1. Então a gente não precisa barrar nada aqui, porque, né, quando essa situação acontecer, aqui já vai ter colocado 1 e 1, que 1 e 1 é igual a 1. E dentro desse contexto todo aqui, vai retornar 1, que é o valor que a gente quer para S, né? Para essas duas situações a gente quer esse valor 1. Beleza, aqui acaba a nossa análise das tabelas verdades. Isso aqui a gente pode simplificar para isso aqui, ó. A XOR B, tudo isso barrado. Ou utilizar o símbolo que isso aqui já tem, que é A XNOR B. Isso aqui é A XNOR B. Então essa tabela verdade é do que a gente chama de XNOR, que do inglês é exclusive, né, de exclusivo, OR, de ou, e o NOT, esse N aqui é de NOT. Se você quiser ler em português, é ou não exclusivo. Isso aqui, vou mostrar para vocês aqui no slide. Temos aqui nosso ou não exclusivo, nosso XNOR. Esse XNOR, ele é exatamente, note o diagraminha da bolinha aqui, mas ele opera da mesma forma que um XOR, só que ele inverte o resultado final. E notem que
O XOR, né, o que a gente viu anteriormente, ele retornava 1 quando os sinais eram diferentes. Esse aqui, por sua vez, retorna 1 quando os sinais são iguais. Então aqui, quando o A, né, nessa situação aqui a gente está olhando se A é igual a B. Então aqui, ó, se o A é igual a B, ele vai nos retornar 1. Então aqui, ó, temos a primeira situação em que A é 0 e B é 0, eles são iguais, então retorna 1. E na última aqui, A é igual a 1, B é igual a 1, eles são iguais, retorna 1 aqui. Isso aqui não é exatamente a única maneira de utilizar essa porta exclusiva, essa porta lógica, só que é bom saber que isso é um uso bem grande que ela tem. Agora eu quero mostrar um demônio para vocês, que é o mapa de Carnot. Que, bem, tá escrito aqui, mas é uma outra maneira, é um método gráfico da gente achar a expressão lógica, né, achar a expressão booleana de uma tabela verdade, e ainda mais, dá para usar ele para simplificar na hora que a gente está achando essa expressão. Ela tem a seguinte cara e método. Aqui, ó, a gente tem o nosso XOR, perdão. Então isso aqui, ó, XNOR. Isso aqui é uma tabela verdade de um XNOR. A gente já descobriu como a gente acha essa expressão dessa maneira aqui, né? Agora vamos fazer por mapa de Carnot. A gente começa desenhando um mapa de Carnot através das entradas. Então a gente tem duas entradas aqui, A e B. E o que a gente vai fazer, ó, nesse caso aqui só temos duas entradas. Vamos separar uma linha para A e aqui uma linha para B e fazer um quadrado mesmo, fazer um grid aqui, fazer um quadradinho que nem esse aqui. E o que a gente vai fazer é para cada linha, para cada coluna, ter uma combinação diferente das entradas. Então, notem que aqui, ó, temos essa combinação aqui, ó, em que temos essa combinação aqui, ó. Então temos A e B, esse é o primeiro quadradinho que a gente tem. Vamos fazer uma segunda que é A barrado aqui, e temos esse quadradinho para A e B, e esse quadradinho aqui para A barrado e B. Se eu colocar um B barrado aqui, temos outras duas possibilidades. Então temos A e B, A e B barrado, A barrado e B barrado. Se a gente tivesse quatro entradas, então vamos colocar aqui A, B, C e D. A gente primeiramente divide de uma maneira que fique sinais iguais para essas duas linhas que a gente vai fazer, né? Para esses dois eixos que a gente vai fazer. Então, primeiramente aqui, ó, temos A, B e C. Então vamos separar aqui no meio. Teremos uma linha, teremos, né, um eixo para A e B e um eixo para C e D. Então vamos começar aqui, ó, dividindo, fazendo a primeira. A, B, temos esse quadradinho aqui, C e D. Isso aqui é a primeira possibilidade do nosso sistema. Quero que vocês notem que agora que a gente teria que fazer o resto das possibilidades, né? Em específico, teremos que fazer outras 2 elevado a 4 possibilidades. Então temos outras 15 casinhas para fazer as coisinhas aqui, né? Fazer a nossa análise aqui certinho. O que a gente vai fazer agora é escrever todas as possibilidades que a gente tem de cada uma dessas coisas aqui. Então, para essas duas aqui, ó, essas duas entradas, a possibilidade de eu colocar barrado ou deixar sem barragem vai ser 2 elevado a 2, que são 4 possibilidades. É a mesma coisa para o CD ali em cima. Eu quero escrever então, né, representar todas essas possibilidades. Eu vou começar
para cada possibilidade eu vou alterar apenas uma coisa. Então eu vou apenas botar barrado ou tirar barrado de uma entrada. Então, por exemplo, nessa próxima aqui, ó, eu vou barrar o A. Beleza. Eu vou escrever uma próxima. E aqui eu vou deixar o A barrado, vou barrar o B. E eu vou escrever uma próxima aqui, em que eu vou tirar o barrado do A. E eu quero que vocês notem que isso aqui vai ser cíclico. Se eu, sem repetir as últimas coisas que eu fiz aqui, fizer a parte de tirar o barrado do B, eu acabo voltando pro começo aqui. Acabo voltando para essa situação aqui. Vamos fazer para C e D também. Aqui. C e D também. Então vamos CD, vou barrar o C. O próximo, vou barrar o D. E aqui o C continua. E o próximo, eu vou barrar o CD. Cadê? Não, vou tirar o barrado do C. Note que se eu continuar sem repetir esses dois últimos aqui, eu vou voltar nesse primeiro aqui, no CD normal, sem nenhuma barragem. É assim que você monta os eixos. No meio, né, em cada encontro que a gente tem nisso aqui, que imagine que isso aqui é uma planilha, né, a gente tem um quadradinho que encontra cada uma das situações. Dentro de cada uma dessas coisas aqui, a gente vai colocar as possibilidades que estão dentro da nossa tabela verdade. Então, notem aqui, ó, nessa tabela verdade que a gente está analisando, que está fazendo análise nessa parte aqui, ó. Temos que o x, né, é igual a 1 quando a gente tem A no 0 e B no 0. Notem que aqui a gente está com sinais barrados. Então a gente já quero que vocês vão pensando, por exemplo, se eu boto a situação de 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui, aonde que vai dar 1? Então, definitivamente não dá aqui, aqui não dá, e aqui também não dá. O único lugar que vai dar 1 certinho vai ser aqui. Uma outra maneira de vocês também visualizarem isso aqui é que se o número está barrado, quer dizer que na tabela verdade ele é 0, o sinal está zerado. Então aqui, ó, quando o A é igual a 0 e o B é igual a 0, essa situação aqui, temos que isso aqui é igual a 1. Vamos para outra situação que é igual a 1, que é essa daqui. A igual a 1 e B igual a 1. Quando ele não tem o barrado, é mais fácil a gente analisar que isso aqui é igual a 1. Então aqui igual a 1 e B igual a 1, notem que aqui vai ser 1. E nas outras situações, né, as outras duas situações que a gente tem na nossa tabela verdade, isso aqui é 0 e isso aqui é 0. Beleza, a gente tem esse desenho bonitinho aqui, né, da nosso mapa de Carnot bonitinho. Mas como que a gente vai tirar uma expressão booleana disso aqui? Vamos, primeiramente, a gente simplesmente faz o seguinte: para cada quadradinho, para cada combinação que a gente tem um 1, a gente vai adicionar na nossa expressão booleana dessa forma aqui. Então, aqui, ó, ficaria x é igual. O primeiro quadradinho que tem 1 é A barrado e B barrado, então A barrado e B barrado. Para fazer uma próxima situação, ou. E a outra situação que a gente tem 1 é esse aqui, ó. A sem nada e B sem nada. Então, A sem nada e B sem nada. E aqui, né, a gente tem o mesmo resultado daqui. E aqui a gente já alcançou a nossa expressão booleana. E é isso que vocês têm que pensar na hora de tirar uma booleana disso aqui, né? Tirar a expressão booleana desse treco aqui. Agora, a gente vai entrar numa parte que é mais chata, que é a parte de visualizar a simplificação disso aqui. Como que a gente visualiza aqui? Temos o nosso mapa de Carnot montado. Veja, ele é de 3 entradas. Então o que a gente pode fazer é botar todas as possibilidades de A, B e deixar o C sozinho. Aqui deixando o C sozinho, fazendo as duas possibilidades que a gente tem de C, que é C barrado e C.
a gente já tem nosso mapa de Carnot aqui. Não precisa exatamente estar dividido em parzinhos, né, em dois em dois. A gente só precisa ter uma tabelinha, uma planilhazinha com todas as possibilidades. A gente vai primeiramente unir a nossa análise com coisas perto, com uns perto. O que eu quero que vocês tenham em mente. Vamos fazer a análise conjunta de uns que estão grudados, né, que estão coladinhos um com o outro, mas a gente só pode fazer essa análise se a quantidade dos uns que a gente juntar for uma potência de 2. Então, por exemplo, eu poderia falar que eu vou fazer essa análise aqui, ó. Que eu pego esses 3 aqui. Não, você não pode pegar esses 3 aqui, porque 3, não é um valor, não é uma potência de 2. O que você pode pegar para simplificar é pegar esse parzinho, porque 2 é o nosso é uma potência de 2, e esse parzinho aqui que é uma potência de 2. O que a gente faz agora com esses parzinhos que a gente tem? A análise é a seguinte: nesses parzinhos que a gente escolheu, que a gente juntou, tem algum número, tem algum sinal que está invertendo, perdão, tem algum sinal que está sendo diferente? E notem aqui, vamos pegar esse círculozinho aqui que a gente fez, esse daqui. Temos que o sinal de A, ele varia. Então aqui, ó, esse sinal de A está variando. B não varia. E essa análise também, você também faz para o outro eixo. O C barrado, ele não varia. Então, nessa situação aqui, a gente pode eliminar o A. E a gente já pode começar a construir a nossa equação booleana. Então, essa primeira análise que a gente fez aqui, ó, os que não se alteram, os que não mudam o seu sinal, né, não ganham barrado nem nada, é B e C barrado. Vamos fazer a análise agora para o segundo círculo que a gente fez aqui, né, o segundo parzinho que a gente fez. Analisando aqui, note que A barrado e B barrado, eles não se alteram nesses dois aqui que a gente está analisando. Já o C, ele se altera, ele fica C barrado e C. Então ele é meio que inútil a nossa análise, ele não está alterando o nosso valor. Por ele não alterar o nosso valor, a gente pode excluir ele na hora de colocar na nossa equação booleana e já escrever aqui essa segunda situação: A barrado, B barrado. E aqui, fazendo essa análise aqui de parzinho no mapa de Carnot, a gente já conseguiu tirar a nossa expressão booleana e já conseguiu tirar uma versão simplificada dela. Possivelmente não vai ser a mais simplificada, mas aqui já pulamos uma grande parte de, por exemplo, fazermos a análise da tabela verdade, que nem eu falei para vocês, em todos os que tem tirar um elemento da nossa expressão. A gente chegaria nisso aqui, ó, que está no centro, e disso aqui começar a fazer a nossa simplificação. O mapa de Carnot, ele fez a gente pular todo esse caminho e já chegar direto numa versão simples do nosso resultado aqui, da nossa tabela verdade. Vamos fazer agora desse mapa aqui, desse mapa de Carnot, de 4 entradas. Note que a gente está fazendo de novo aquela coisa que eu falei de alterar apenas um para cada casinha. Então, para cada casinha a gente está alterando um. Por que a gente faz isso para começo de conversa? Porque a gente tem a possibilidade, para a gente estar fazendo dessa maneira cíclica, né, de quando isso aqui chega aqui também, por estar sendo cíclico desse jeito, a gente também pode fazer parzinhos em beiradas. Ou seja, suponhando que aqui era 1 e aqui é 1, a gente podia fazer a análise desse parzinho aqui, ó. Essa análise aqui.
mas depois eu explico como é que a gente faz essa análise. É igual a mesma, é igual que a gente vai fazer aqui, o que a gente fez anteriormente, só que é mais chato de ver, né, essas duplinhas, né, esses casais sendo feitos. Temos aqui então esse mapa de Carnot, ele representa essa tabela aqui, essa tabela verdade. Notem que todos né, já temos todas as possibilidades do nosso mapa de Carnot, lembrando, 2 elevado a 4 possibilidades, né, 16 possibilidades, e temos aqui 16 quadradinhos com cada uma das possibilidades. Vamos fazer análise dos que estão em 1 e vamos juntar parzinhos que respeitam, né, que respeitam as potências de 2. Então, por exemplo, este trio aqui eu não posso, porque 3 não é um valor de potência de 2. Já este parzinho aqui eu posso, e este parzinho aqui eu posso. Vamos já começar a montar a nossa expressão booleana e já ir simplificando ela. Vamos analisar este primeiro aqui, ó, este primeiro parzinho. O que se altera, né, nesse eixo e nesse eixo? Nesse eixo aqui, né, indo para baixo, o B se altera. Note que ele é barrado aqui, e mesmo ele perdendo esse barrado, o valor continua 1. Então a gente pode, nessa análise aqui, ignorar esse B. O A continua barrado nas duas situações, então ele não se altera, beleza. Ele vai participar da nossa expressão. E o C barrado e D, eles também não se alteram nessas duas situações aqui. Então, a gente já pode escrever que o primeiro elemento da nossa expressão booleana é A barrado, C barrado, D. Vamos para o nosso segundo parzinho. Ou, porque é uma outra ocasião que ele dá 1. E notem, no eixo que a gente está olhando para baixo aqui, A e B não se alteram, então eles vão fazer parte da nossa expressão. Já aqui em cima, nesse eixo aqui, note que o C ele altera. Ele era barrado aqui, e mesmo ele perdendo essa barragem dele, né, esse barrado dele, o valor continua 1. Então, nessa nossa análise, o C barrado, né, o sinal C, não participa. E a gente já pode escrever aqui, né, AB, porque né, isso aqui não repete, e o que não repetiu aqui, o D. Toma. E aqui a gente tem já uma versão extremamente mais simplificada do que, por exemplo, isso aqui que a gente faria se a gente fizesse a análise de cada um, né? Como eu ensinei para vocês antes, fazendo a análise de cada situação e tirando a expressão booleana direto da tabela da verdade. Uma outra coisa que eu quero que vocês notem é que aqui, ó, isso não é a versão mais simples que tem dessa situação. A gente poderia aplicar a distributiva, né? Deixar o D em evidência, e fazendo A barrado e C, ou A e B, assim a gente tem a versão mais simples do nosso sistema. Eu falo mais simples porque a gente não precisa fazer a comparação do sinal do D duas vezes. A gente só precisa fazer uma vez só. Aqui, ó, o professor mostrando, né, as possibilidades que tem, outras análises de mapa de Carnot. Fazendo a análise aqui bem rapidinho, notem que A barrado, né, o sinal de A ele é barrado e ele não altera esses 1 aqui, né, esses parzinhos de 1. Então A barrado aqui e A não participa. Então X é igual a B e C barrado para essa tabela, para esse mapa de Carnot. Para este mapa de Carnot, note que o C ele altera, né, ele vai de barrado para sem barragem. E esse aqui, ó, ele não se altera em nada. Então o nosso X aqui é igual a A barrado B. Aqui embaixo temos mais situações dessa. E agora temos aquela coisa de ser cíclico. Notem aqui, ó, que a gente pode fazer os seguintes parzinhos. Temos um aqui nesse canto e um nesse canto aqui, que tá visualmente aqui, né, num plano 2D, eles estão bem opostos assim, então em cantos opostos.
Só que a gente está fazendo análise cíclica, né? Então, esses daqui para cá, eu só preciso mudar uma coisa para chegar aqui. Então, por a gente ter feito desse jeito, a gente pode fazer sim esse parzinho aqui de números. Fazendo esse parzinho de números, vamos fazer a análise então. Desse aqui de cima, né, desse 1 daqui de cima e desse 1 daqui de baixo, quem que se altera? Fazendo a análise, note que o sinal de A se altera, né? Aqui ele era barrado e aqui ele não é barrado, e ele não alterou o valor, né? Continuou 1. Então, para nossa análise, A não entra. Note que B barrado continua a mesma coisa, então ele vai participar da nossa expressão. E aqui, ó, temos C barrado que não se altera, né? Nessa linha aqui, ele não se altera. Então, a nossa expressão, fazendo a combinação dos dois aqui, x é igual a B barrado e C barrado, que nem chegou aqui o professor. Vamos fazer então a análise desse do lado aqui, ó. Temos este parzinho aqui, que a gente já pode chegar analisando o sinal de D que se altera, então o D não participa da nossa situação aqui. C continua igual, A barrado e B barrado continua igual. Então a primeira coisa que participa da nossa expressão é A barrado, B barrado e C. E agora para outra situação que a gente tem aqui embaixo. A gente fez cíclico aqui em cima, então, né, se eu troco um sinal desse aqui, deixa eu tirar o negocinho da frente. Se eu troco um sinal daqui e volto pro começo, a gente só precisa fazer um passo. E por fazer isso, a gente pode fazer este parzinho aqui, que nos dá, fazendo a análise, o C, o sinal de C aqui, deixa eu tirar essa coisa aqui, o sinal de C se altera, então C não participa da nossa análise. A e B barrado não se alteram nessa linha, não se alteram, e o D barrado não se altera nessa linha nem nessa linha. Então, a nossa outra coisa seria A, B barrado e D barrado. Então essa é a nossa versão mais simplificada, que é o que o professor chegou aqui embaixo também. Isso aqui, eu quero que vocês lembrem que os pares, né, as junções que a gente tem que fazer, as análises que a gente vai fazer, podem sim ser maiores que parzinhos, né? Maiores que 2. Então, fazendo essas análises aqui, ó, notem que temos 4 uns juntos. Então, podemos sim pegar, porque 4 é um valor de potência de 2. Beleza, temos então... Temos então, né? Vamos fazer a análise da primeira tabela aqui, ó. A análise é exatamente a mesma. X é igual a... Note que o A barrado, ele fica barrado e não barrado em todas as situações aqui, ó. Então o A não participa da nossa análise. E o B, note que ele fica barrado aqui, fica normal aqui, fica barrado aqui e ele fica se alterando. Então o B também não faz parte da nossa análise. Então essas duas coisas aqui não fazem parte da nossa análise. Então a gente pode escrever que o nosso x é simplesmente igual a C, porque C é constante aqui em todas. Então C, sem barrar, é o que vai tornar essas linhas 1. Para essa tabela aqui, a mesma coisa. Note que C e D se alteram, então, né, tira isso aqui, eles não participam do nosso mapa, eles não participam da nossa análise que a gente está fazendo para esses 4 aqui. Só que A, B não se alteram, A e B. Agora a gente pode sim fazer essas análises aqui, ó, de quadradinho, né? A gente só precisa que os uns estejam adjacentes, sejam um do ladinho do outro. Quando a gente tem quadradinho assim, continuamos com a mesma análise. X é igual a... Notem que, ó, nessas 4 aqui, ó, fazendo essa análise aqui, desses 4. O A, ele altera sinal. Então aqui a gente não vai ter ele na nossa análise. E nesses 4 aqui, o C altera sinal. Então, C não participa da nossa análise. Então, o que nos resta aqui, X é igual a B e D, que são os únicos sinais aqui que sobraram.
E aquela regra da gente ter feito as coisas cíclicas também funcionam para pares de 2 a 2, 2 a vários potências de 1 aqui. Potências de 2, perdão. Então analisem aqui, temos um aqui, um aqui. A gente poderia fazer ou essa análise aqui, ó, individual para esses dois, mas como fizemos cíclico, podemos juntar essas duas coisas aqui. E uma coisa que eu quero que vocês não precisa memorizar isso, é meio estranho memorizar isso, só que é bom pra vocês saberem se estão indo no caminho certo. Quando a gente tem um parzinho, né, de 2 aqui, é 2 elevado a 1. Então isso aqui, né, dá o nosso parzinho, dá as duas coisas que a gente está analisando. Esse 1 aqui, ó, ele equivale para quantas variáveis vão sumir da nossa análise. Se a gente tem 2 elevado a 2, ou seja, 2, a gente está fazendo aqui 4, né? Um grupinho de 4 números, que é o que está acontecendo aqui, que é o que está acontecendo aqui nesses cantinhos. Esse 2 aqui é quantas variáveis vão sumir. Vamos então analisar isso. Fazendo a análise dessa primeira tabela aqui. X é igual a. Nessa linha aqui e nessa linha aqui. O que vai ser o C, ele altera, né? Ele passa de barrado para normal e o 1 e continua 1. Então C não participa da nossa análise. AB, perdão, nesses dois últimos aqui, né, nesses dois sinais desse eixo, note que o B ele altera de barrado para normal e continua 1. Então B não participa da nossa análise. Note que tiramos duas variáveis da nossa análise. Ficamos apenas com A e D barrado. Nas outras que a gente fez com apenas 2 parzinhos, a gente eliminou apenas uma variável. Se a gente fizer um parzinho de 3, um parzinho de 8, né, 8 sinais juntinhos ali, a gente vai eliminar 3 variáveis. E assim vai, caso você seja um louco e faça mapas de Carnot com mais de 8 entradas. Aqui temos um exemplo com 8, né, com grupos de 8, né, que a gente faz aqui, junta 8 certinho. Notem que nesse caso aqui o D ele varia, então não participa da nossa análise. E note que todos esses aqui, ó, todos os A e B, todo o A e B aqui, eles variam. Então os dois aqui já não participam da nossa análise. Ou seja, o nosso X aqui é apenas igual a C barrado. E notem que são 8, 3, 2 elevado a 3 é 8. A gente eliminou 3 variáveis. Então aqui 3 variáveis sumiram. Isso também equivale para os cantinhos, mas isso aqui é muito chato de ficar fazendo. E aqui temos, caso vocês precisarem, né? A gente tem também uma maneira de pegar a nossa expressão booleana, né? E obtermos um mapa de Carnot dela e simplificar essa expressão booleana pelo mapa de Carnot. Mas eu não recomendo vocês fazerem isso. Demora muito, perde muito tempo e não ajuda em nada. É mais fácil simplificar isso aqui pelos teoremas. Finalmente, para finalizar isso, para tirar do nosso caminho o mapa de Carnot, tem essa coisa que pode aparecer mesmo, que é quando o resultado ele é irrelevante. O resultado é igual a qualquer coisa, ele não importa. Normalmente, quando a gente tem uma tabela verdade com valores irrelevantes, quer dizer, por exemplo, o que é bem comum é quando um circuito tem, por exemplo, um sinal que mais pra frente eu explico exatamente o que é, mas um sinal que a gente usa para ligar e desligar, né? Vou até botar o sinal aqui, ó.
Então é um sinal que a gente usa para ligar e desligar esse sistema. Ou seja, se ele está no zero, se ele está no zero, é para nada que funcionar. Ou seja, a gente poderia, por exemplo, se aqui ó, ele está desligado e aqui ele está desligado e no resto aqui está tudo ligado, a gente pode marcar que a saída é irrelevante, porque a gente desligou, né, botando aspas aí, desligou essa tabela verdade. Então, isso aqui é irrelevante pra gente, não importa o valor que estiver dando essa tabela verdade. E esses valores irrelevantes são úteis pra gente, porque a gente pode pegar esse valor irrelevante, né, esse x, colocarmos no nosso mapa de Carnot. Então aqui ó, colocamos o x aqui e o x aqui, que são as duas situações que tem aqui na tabela verdade. E a gente pode fazer esse x assumir o valor que a gente quiser, o que mais nos beneficiar. Então aqui nesse caso, nos beneficia muito mais botar esse aqui como 0, para a gente não precisar analisar ele, e botar esse aqui como 1, para a gente fazer uma análise aqui do quadradinho bonitinho. A gente fazer, né, juntar 4 aqui certinho e ter uma já conseguir simplificar bastante esse mapa aqui. Eu tô falando há muito tempo, já tô ficando cansado, então eu vou deixar para fazer o nosso sistema do carro, né, o nosso controle, em um vídeo separado. Nesse vídeo a gente vai pegar essa tabela verdade aqui. Eu peguei a tabela verdade que o Alexandre fez. Vamos pegar essa tabela verdade aqui, que a gente pode construir ela de acordo com as condições que tem lá nos slides do professor. Só que a maioria que a gente pode também só chutar, né, como seriam os valores. Em geral a gente só precisa seguir as condições do slide do professor. E nisso aqui, ó, a gente vai fazer o que a gente chama de circuito combinatório, que é basicamente vários circuitos, não um circuito só, não um circuito integrado só, com várias lógicas acontecendo ao mesmo tempo, para que esse circuito integrado receba essas quatro entradas aqui, e essas 4 entradas manipular todas essas 6 saídas. Como eu disse bem no começo, para cada saída aqui a gente vai ter uma expressão booleana e um circuito para fazer para cada uma delas. A gente vai fazer tudo isso no próximo vídeo. Muito obrigado pela atenção e até depois.